Ministério da Cultura e Vale apresentam a 5ª edição do Flitabira. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. Onde toca um instrumento, um futuro desperta. Nas trocas de saberes, sonhos e oportunidades se concretizam. Dos projetos que todo mundo conhece, aos que todo mundo precisa conhecer, é valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Inclusão na Encruzilhada. Luciana Mendonça, Luciana Fonseca e Lilian Campos. A roda de conversa acontece em uma sala grande, bem iluminada, similar a uma biblioteca, com muitas janelas de vidro. Centralizado diante da parede dos fundos encontra-se o local onde os palestrantes se assentam. Há um pequeno tablado onde 3 cadeiras foram dispostas, intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água. De trás do tablado, cobrindo uma parte da parede, há um grande banner composto pelo design e tema do 5º Flitabira, em tons de laranja, roxo, vermelho, amarelo e branco. Pendurado no lado direito do banner se encontra uma TV que passa ao vivo a roda de conversa em questão, junto com o intérprete de Libras. Diversas cadeiras foram dispostas na sala, de frente para o tablado, destinada para a plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Luciana Mendonça, uma mulher parda de cabelos lisos e longos de tom escuro. Ela traja camisa preta estampada em tons de amarelo, azul, verde e rosa, e por cima usa um blazer preto e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Luciana Fonseca, uma mulher branca de cabelos longos, cacheados e loiros. Ela traja regata preta e calça larga de tom bege. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Lilian Campos, uma mulher parda cujos cabelos não estão à mostra, pois estão envoltos em um turbante amarelo. Ela traja camisa branca estampada de verde e azul e calça azul marinho. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao final da roda de conversa, a plateia é convidada a interagir. Os que falam recebem um microfone. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Eles se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado.
De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, lê-se Quinto Fli Itabira. Discutir sobre a inclusão na encruzilhada. É uma honra para nós estarmos aqui falando no Fli Itabira, né, que tem como essa temática maravilhosa o aniversário, né, da publicação da obra A Rosa do Povo, né, de Carlos Drummond de Andrade, que é uma obra reconhecidamente, né, política, uma obra de manifestação frente a diversas desigualdades, frente a diversos impasses, né, que a humanidade sofreu e sofre até hoje. Nós estamos, então, aqui para falar sobre a encruzilhada da inclusão ou a inclusão na encruzilhada. E, diante disso, eu vou pedir, então, né, que cada uma das Lucianas, né, nós estamos com a Luciana Fonseca e a Luciana Mendonça, para falar, então, quem é você nessa encruzilhada e como que a encruzilhada da inclusão atravessa a sua vida. Vamos começar com a Luciana Fonseca. O meu lugar de fala é o lugar de alguém que sempre acreditou na educação e que, desde muito cedo na vida, fez uma escolha de ser professora. Alguém que viu e vê na educação um instrumento de transformação social. Acredito que o potencial de todos os alunos, de todos os estudantes, pode e deve ser desenvolvido. A inclusão me atravessa no aspecto de poder olhar, de poder acreditar em cada um dos alunos, no desenvolvimento deles. Me atravessa em perceber a importância de um professor, do poder desse professor na realidade do aluno. Quando ele faz um investimento nesse aluno, como que a gente vê esse aluno crescer, desenvolver, aprender. E eu acho também que, de uma certa forma, eu vivi uma experiência que eu senti na pele as dificuldades de inclusão, ainda que de forma transitória, manifestadas em dificuldades de locomoção. E eu vi o quanto os espaços públicos eles não estão preparados para as pessoas que enfrentam algum tipo de dificuldade de locomoção. E aí eu acho que a inclusão me atravessa nessa nossa fragilidade. Às vezes a gente somos todos com tantas limitações, mas às vezes temos tão pouca paciência e tolerância com as limitações do outro. É nesse ponto que eu acho que me atravessa bastante. Ok, obrigada. Luciana Mendonça. Bom, a inclusão como encruzilhada, ela me atravessa na minha vida pessoal. Primeiro, no meu senso de pertencimento. Eu nunca me senti pertencente de verdade na sociedade. E, então, há quase um ano atrás, eu tive a identificação do meu filho como superdotado, dentre outros diagnósticos, que eu não concordei com os mesmos. E fui atrás de uma pessoa que é considerada a melhor especialista em superdotação do Brasil, que é a doutora Ozene Ribeiro. Em dezembro do ano passado, fizemos a avaliação dele com ela e fomos entender que Pedro, meu filho, é um superdotado profundo. E aí tivemos a recomendação de uma aceleração de 2 anos na escola. Mas a escola não estava pronta para isso, naquele momento. Então, me vi nessa encruzilhada, neste momento que eu recebi o relatório, que foi em março desse ano. E aí, como ela é a pessoa que é a profissional, eu não tive outra escolha senão seguir o relatório dela e optei por mudá-lo de escola. E aí ele foi acelerado, 1 ano primeiro, ficou 3 meses em uma série à frente, depois mais uma aceleração no meio de agosto desse ano, e essa semana ele iniciou mais uma recusa escolar. Então, a inclusão, ela me atravessa todos os dias. Tornar o ambiente escolar um ambiente leve,
desafiador, que instigue a criança superdotada, é muito difícil. É muito desafiador, dentro de casa, deixá-lo estimulado, porque ele aprende com uma, às vezes, 2 repetições. Então, ele sabe muito. Então, a encruzilhada, ela está na minha vida, da inclusão, dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro da minha vida social, dentro da escola. E eu estava, até dia 25 de outubro, quando aconteceu o Flow Mentes Brilhantes Itabira, que foi o primeiro seminário internacional de superdotação, altas habilidades e dupla excepcionalidade que nós realizamos aqui, eu estava invisível. E hoje eu tenho quase 400 pessoas que vieram aqui vendo e entendendo um pouco mais sobre isso. Então, é sobre isso. A gente pode aplaudir a sua emoção? O meu lugar de fala é diferente, né, da Luciana Mendonça. Eu tenho um filho de 6 anos com síndrome de Down, né? A síndrome de Down talvez seja um pouco mais conhecida, né, de nós, né? Quem não conhece, quem não estudou, quem não tem uma amiga que tem um filho, né, com uma pessoa com síndrome de Down, a cada 700 nascimentos, uma pessoa tem síndrome de Down no Brasil, né? No Brasil. E talvez os desafios que eu enfrento, né, sejam num outro espectro do seu. O seu filho, com uma repetição, ele vai entender. A escola repete 8 vezes e isso angustia seu filho. Eu precisaria que a escola repetisse 30 vezes para o meu filho, e ela não vai repetir. Então, a desaceleração talvez seja uma via para o meu contexto, né? Mas, enquanto você falava, eu sentia as facas, as adagas, atravessando o peito, né? E, apesar de estar num espectro diferente, né, algumas adagas atravessam, né, a nossa vida também, por não estarmos, por 8 repetições não serem suficientes, no nosso caso, né, de pessoas com síndrome de Down, de famílias com síndrome de Down, né? As adagas atacam você também, Luciana Fonseca. Como que isso te aflige como educadora? Realmente, sim, porque eu me vejo também nessa encruzilhada, né? Porque dentro da escola a gente precisa conseguir dar conta do que precisa de poucas repetições e o que precisa de muitas. E a gente sabe que a inclusão ainda é um processo e a gente ainda está longe de chegar no que realmente seria o ideal, né? Então, me aflige, sim. Principalmente, assim, eu vejo o sofrimento das mães, dos estudantes, dos professores, gestores, todo mundo muito perdido em como conseguir esse equilíbrio, né? E a gente, enquanto profissional, realmente não é muito forte isso para a gente, né? Essa questão da empatia, de sentir, de tentar buscar caminhos, outras soluções que atendam tanto um caso quanto o outro, né? Sim. E essas discussões como essa que a gente está fazendo aqui agora são muito importantes, né, pessoal? Porque de todas as subjetividades que existem, né, eu vivo uma. Luciana Fonseca vive algumas, né? E você vive algumas também, né? Talvez nós, como família, vivemos um contexto de uma diversidade, mas que não seja tão numerosa como a diversidade que, por exemplo, você vive, Luciana. Conta para a gente, dá alguns exemplos dessas subjetividades, né? Tanto a subjetividade física, quanto visual, quanto intelectual. Né? Conta para a gente um pouquinho, né, de algumas dessas subjetividades com as quais você lida. No meu trabalho, na prática do dia a dia, eu coordeno o trabalho das salas de recurso. E lá a gente atende o público da educação especial. Então, são os alunos com altas habilidades, superdotação, são alunos com deficiência e são alunos
com transtorno do espectro autista. Então, são todos esses alunos, e, é claro, nenhum aluno é igual ao outro. A gente sempre precisa olhar para a criança para além do diagnóstico. Então, 2 crianças com o mesmo diagnóstico, 2 crianças com transtorno do espectro autista, são completamente diferentes. Elas têm subjetividades diferentes, elas têm as singularidades diferentes. E é acolhendo, percebendo, se aproximando, que a gente consegue aprender isso e aprender um pouco com eles também, né? E sem contar que eu trabalho também, né? É o público da inclusão. Então, no outro horário, eu costumo atender crianças que não têm diagnóstico, mas que apresentam impasses também na alfabetização, tanto alunos com quanto sem diagnósticos, né? E eu acho que o ponto principal disso é acolher primeiro essa singularidade, olhar para esse aluno no que tem de mais especial ali, perceber o que é que ele traz para a gente. Ok, obrigada. Luciana Mendonça, ensina para a gente o que é superdotação. Bom, eu não vou saber dizer de forma técnica, mas a superdotação ela é uma neurodivergência, é um jeito único de existir, é um jeito único de ser, e não tem ninguém igual. Todos são diferentes, tanto dentro do espectro da superdotação, como dentro do espectro do TEA, do TDAH, enfim. Como disse a doutora Ozene Ribeiro, o espectro ele é física, né? Quando você pega uma paleta de cores, de tintas, por exemplo, você vai pintar a sua casa e pega ali aquela paleta, aquilo ali é um espectro que tem dentro do nosso cérebro. E ali existem vários comportamentos, várias características. O transtorno ele chega quando algumas daquelas características causam prejuízo. O que não quer dizer que tem aquela característica e que tenha um transtorno. A superdotação, por exemplo, ela é conhecida por aprendizado rápido. A pessoa não sabe tudo. Isso é um estereótipo de gênio. A pessoa não sabe tudo. A pessoa não aprende por osmose. Ela precisa ser exposta ao conhecimento, mas ela vai aprender rápido. Essa é a diferença. Mas são também, diria até somos, porque também estou me vendo aí nesse lugar, intensos, sensíveis. A gente percebe o outro. A gente percebe a energia do outro. A empatia ela é alta. O sentimento ele é muito. É tudo muito. Então, é essa forma de ver o mundo de forma intensa. Ok, obrigada. A metáfora que a gente está usando hoje, que é a inclusão na encruzilhada, né? A palavra encruzilhada é tão difícil que até de falar é difícil, encruzilhada, né? Então, estar na encruzilhada, para mim, né? Imaginem todos vocês essa imagem. Você está andando, enquanto tem um caminho só, que legal, é tão bom, né? Então, provavelmente, vocês que têm filhos, então, às vezes, o seu filho, né, é típico. Que bom caminhar por uma via, né? A criança fala, a criança anda, você nem pensa nisso. É muito tranquilo, né, quando você está numa via só. Mas, quando você chega numa bifurcação, o que fazer? Então, quando se diz respeito à inclusão, como, né, a Luciana Mendonça disse, é dolorido, porque para onde que eu vou? Então, às vezes, eu encontro algumas mães indignadas. Ah, mas a professora não sabia o que fazer. A professora tinha que saber o que fazer, mas será? Nem eu sei. Eu não sei o que fazer. Às vezes, eu fico pensando, gente, podia tanto aparecer alguém iluminado para falar, né? Faz isso que daqui a 10 anos vai dar certo. Não aparece. Então, estar na encruzilhada, para mim, é esse estado de permanente incerteza, né? Nebulosidade. Eu estou acertando ou eu estou errando? Provavelmente eu estou errando, né? Mas quais vão ser as repercussões se eu escolher esse caminho? Quais vão ser as repercussões se eu escolher aquele outro caminho? E você escolhe um determinado caminho e sofre, né?
principalmente no papel, né, com todo o respeito, mas no papel de mãe é muito difícil, porque vocês já ouviram a frase que nasceu uma mãe, nasceu a culpa? Né? Então, escolher um determinado caminho, quando você é só você escolhe um determinado caminho, e ok, principalmente quando você é jovem, você aceita, às vezes, as consequências. Mas quando você está decidindo por uma outra pessoa, e essa pessoa tem esse laço, é muito complicado estar na encruzilhada. E aí eu queria perguntar para vocês, né, o que é a encruzilhada da superdotação e o que é a encruzilhada da educação inclusiva? Né? Quem quiser começar, pode começar. Então, a encruzilhada é um encontro de vários caminhos, né? Então, eu vejo que, na inclusão, seria um encontro de vários saberes. Porém, estar na encruzilhada, quando a gente está indo na encruzilhada, a gente se sente meio perdido, sem saber qual é o melhor. Então, no meio de tantas abordagens, de tantas propostas, é meio angustiante ficar nessa encruzilhada e é esperado, é comum que as pessoas se sintam meio perdidas. O que a gente não pode é passar o resto da vida perdido, né? Então, a gente tem que realmente escolher algum caminho e, se esse caminho não for o melhor, recuar, ir para o outro caminho ou tornar mais leve essa caminhada, porque é como você disse, não existe uma receita de bolo, a gente vai descobrindo, é no processo. Certamente você está errando e acertando também, né? Só que a gente só vai ver isso depois, né? Não é um efeito tão rápido assim. Não existe, gente. A encruzilhada vai trazer essa angústia, vai trazer essa sensação de estar perdido, de não saber se escolher o melhor caminho. E a gente vive isso o tempo inteiro na inclusão mesmo, de ter que fazer escolhas, de ter que perceber. E aí, quando a gente vê que aquilo ali não atendeu aquela criança, a gente vai por outro caminho, tenta outra estratégia metodológica, outro recurso, até que a gente consiga acertar um pouco mais. Ok. E para você, Luciana Mendonça, como que é essa encruzilhada da superdotação? Bom, eu acho que eu estarei sempre na encruzilhada, porque é algo tão desconhecido na sociedade mesmo, na sociedade, na escola, nas nossas vidas, né, dentro da minha casa. Né, eu vivo em constante aprendizado. Todos os dias eu aprendo um pouquinho e eu estou rastejando no conhecimento sobre a superdotação. Estou aprendendo assim, devagarzinho, mas já vou. Então, assim, a encruzilhada ela está todos os dias. Por exemplo, na segunda-feira, fui levar Pedro na escola. Você vai me buscar mais cedo? Que horas? Ele já não queria ficar. Aí, na terça-feira, dentro de casa, eu mando ou não mando? Mando ou não mando? Não mandei. Quarta-feira, não mandei para a escola. Aí, quinta-feira, falei assim, preciso mandar. Aí, na porta da escola, você vai me buscar mais cedo? Que horas? Aí, tá, vou te buscar às 5h30, porque acaba todos os dias 6h30. Aí, ele ficou feliz, deu aquele sorriso de alegria. Ai, obrigada, mamãe. Tipo assim, eu vou, mas eu quero ir embora. E hoje, eu nem levei, porque eu precisei estar aqui mais cedo, meu marido levou. Então, assim, é aquilo. Como advogada, inclusive, eu vivo em 2 encruzilhadas, porque eu sei os direitos dele. Sei o que eu devo fazer dentro do mundo jurídico, mas eu preciso sentir o que ele quer, porque ele sabe o que ele quer. Ele tem uma idade cognitiva de 16 anos e 10 meses, que é o limite do teste, e ele tem 7 anos. Então, ele sabe o que ele quer. E ele me disse assim, eu não tenho amigos na escola. Eu quero voltar para a minha outra escola. Então, eu me vejo nessa encruzilhada a todo momento. E eu estou no momento que eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou refletir, vou pensar, vou conversar com ele. Ele tem só 7 anos, mas ele sabe. E eu vou deixar que ele me guie nessa trajetória, porque eu conheço e sei que eu preciso, neste momento, que ele esteja bem mentalmente.
Porque, cognitivamente, ele sempre vai estar na frente ali. Eu nunca vou conseguir, eu não vou colocar ele numa universidade com 7 anos. Eu não vou fazer isso. Então, eu vou tentar suprir isso de alguma forma. Então, se ele quer estar lá junto com os amigos dele, eu vou tentar, de alguma forma, que a escola flexibilize isso para mim, porque eu não tenho outra opção. Aqui, em Itabira, eu não tenho outra opção, senão tentar diálogo, tentar conversar, e eu tento sempre não entrar em embate. Mas o meu senso de justiça é tão enorme que, quando ele grita dentro de mim, o meu controle inibitório cega. E eu só vou. Igual um leão. Então, igual uma leoa. Não sei nem dizer o quê, eu estou indo. E aí, quando eu vi, eu já fui. Não tem jeito de eu voltar atrás. E eu já gritei, já esbravejei. E eu respiro e falo, calma, Luciana, eu mesmo converso comigo. Então, a encruzilhada está em mim, está na minha vida, está a todo momento. Então, precisamos ter paciência. Precisamos ser advogados de nossos filhos e professores. Por favor, sejam advogados dos seus alunos. Por favor. É isso. Ok. E pelo que vocês, né, falaram, a gente já consegue perceber que vocês são mulheres de ação, né? Diante da encruzilhada, por mais que haja uma declaração, né, uma declaração de vulnerabilidade no seguinte sentido: eu não sei o que fazer. Então, Luciana declarou, de certa forma, que há impasses e que, diante desses impasses, existe a tentativa de buscar diferentes estratégias. Tenta uma estratégia, não dá certo, tenta outra, né? Então, isso já é uma ação diante da encruzilhada. Então, eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho mais, né? O que vocês têm feito, quais ações, quais estratégias vocês têm adotado diante das encruzilhadas, né, que vocês têm enfrentado? A primeira é realmente sensibilizar, né, todos os profissionais, os professores que atuam com as crianças, utilizando de espaços de formação, de discussão. Eu acho que grupos de estudo, redes de apoio, né? É tão bacana a iniciativa, igual a Lu teve, de trazer um seminário, né, para aqui. Então, assim, à medida que as pessoas vão se apropriando do conhecimento, elas começam a pensar de outras formas, elas começam a entender um pouco mais todos os dilemas, os conflitos que a gente vive, para realmente conseguir engatinhar, né? Acho que a gente já está engatinhando, a gente já passou um pouquinho do rastejar, engatinhar nesse caminho da inclusão, sabe? E acho que passa por aí, né? Porque é a sensibilidade, é isso que a gente precisa, que as pessoas tenham empatia, que elas consigam compreender e acolher, né? Buscando mesmo outras formas de trabalhar. Sim, Luciana Mendonça. Bom, a Luciana disse tudo. O primeiro caminho é o conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. Não ocupa espaço. Não adianta brigar, tentar bater no sistema. A gente não vai conseguir mudar nada. A gente precisa de trazer conhecimento. É igual essa ideia que eu e meu esposo tivemos. Nós somos provocados pelo promotor de justiça a fazer algo em Itabira. Eu o convidei a ir a um seminário em Divinópolis, que teve em setembro, e ele disse, né, por que não fazer em Itabira? E isso virou um desafio para nós. Ele nos provocou, e aí fomos entender que nós gostamos de ser desafiados. E, então, fizemos esse seminário em 2 meses. Foi muito surreal o que aconteceu. A gente não imaginava que a gente ia conseguir fazer, e nem da forma que foi, com quase esse auditório do Centro Cultural lotado. Tinham quase 400 pessoas aqui em 2 meses. E veio gente de Teófilo Otoni, de Betim, de Belo Horizonte, do Piauí. Então, foi assim, transformador. E a gente tem certeza que a gente conseguiu tocar vários corações. Então, são esses movimentos de conhecimento que a gente precisa, né? Eu tento também, sozinha, estudar,
Comecei uma pós-graduação agora em superdotação, dupla excepcionalidade, que não tem nada a ver com o direito, que é a minha área, porque eu sou advogada. Mas eu preciso fazer isso, porque senão eu não vou sair do lugar. Então, eu preciso ter uma luz para mim mesma. Então, eu preciso buscar esse conhecimento. Então, cada um também precisa buscar esse conhecimento. Não adianta ir lá, porque o professor não sabe. Às vezes, ele não sabe mesmo. E nem a gente sabe. E está tudo bem. Então, vamos aprender. É isso. Não tem outro caminho. É aprender. Parabéns pela iniciativa, né, de trazer o evento. Realmente, né, como você falou, foi surreal, né, porque havia especialistas nacionais, internacionais, né, e a gente percebe com esse público que você está comentando que as pessoas estão sedentas por conhecimento, né? Então, você, ao fazer esse exercício, né, de buscar o conhecimento, né, você poderia, de repente, ser egoísta e buscar o conhecimento só para você? Você poderia fazer uma visita à universidade, né, do especialista que veio de fora, você poderia ter ido lá, feito curso com ele lá, ou qualquer conteúdo que ele tem, você poderia ter acessado e aplicado na sua vida, né? Mas não. Você se desdobrou a realizar um evento, e fazer evento, quem já fez sabe como que é difícil, né? Então, você devotou todo esse tempo, toda essa energia para impactar centenas de pessoas, né? Então, isso, sem dúvida, é muito importante. No Grupo FADA, a gente fez uma iniciativa semelhante há alguns anos atrás. A gente trouxe também uma especialista em alfabetização do método Abacadá, né? Que também a gente conseguiu formar diversas professoras de apoio. Então, no Grupo FADA também a gente faz esse tipo de iniciativa de buscar o conhecimento onde ele estiver, não só para os nossos filhos, né, mas para todas as pessoas, né, que tenham interesse, profissionais. Então, essa busca de conhecimento, sem dúvida, ela é muito importante, né, que é a luz que vai iluminar a sua realidade, mas você não vai guardar essa luz só para você, você quer iluminar outras pessoas, né, e, de repente, se tornar referência nesse assunto, o que, sem dúvida, é muito importante, né, não só para a sua família, mas para a nossa cidade, para o nosso país, né? Então, sem dúvida, isso é muito relevante. Eu sei também que você tem essa história de busca de conhecimento, né, Luciana Fonseca? Então, conta para a gente um pouquinho também essa sua trajetória, né, de formação, né, porque hoje o conhecimento que você tem, a atuação que você tem, também vem de uma jornada, né, de busca de conhecimento para entender todas essas subjetividades com as quais você lida hoje, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Na verdade, assim, logo que eu concluí meu ensino médio, realizando meu sonho de ser professora, fui cursar pedagogia. E, durante a graduação, eu me impliquei muito com as crianças que não aprendiam, que estavam lá na escola, que passavam por diversas intervenções pedagógicas e que se mostravam refratárias a todo conhecimento, a toda estratégia que a escola utilizava. E aí, nesse período, eu encontrei a psicanálise. E aí eu vi na psicanálise uma interlocução importante com a educação para conseguir oferecer uma estratégia, uma proposta diferenciada para as crianças. E aí, da graduação, que eu estava fazendo na UFMG, eu me especializei em psicopedagogia, mas trabalhando com a vertente da psicanálise, fazendo intervenção com essas crianças, esses casos de crianças que apresentam algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Aqui em Itabira, quando eu retornei, eu comecei a trabalhar em consultório, atendendo as crianças, e fui me implicando cada vez mais com isso. Aí fui fazer um mestrado, também na UFMG, e fui trabalhar com crianças que apresentavam impasses na aprendizagem e que não tinham nenhum tipo de diagnóstico. Estudei, descobri a inibição intelectual, que era, para mim, algo novo, que é quando a criança tem uma parada no ato de aprender. E aí a gente foi trabalhar como que a gente tira a criança desse lugar, né, e faz com que ela avance. Na volta do mestrado, eu fui convidada para trabalhar no SEMAI. E lá eu comecei a perceber, observando, que alguns quadros, à medida que o tempo passando, eles iam só aumentando. Então, eu vi que as crianças estavam recebendo diagnósticos e, analisando esses diagnósticos, eu vi que a maioria que estava apresentando um crescimento bem significativo são as crianças com transtorno do espectro autista e crianças com deficiência intelectual.
Então, eu peguei esses 2 quadros e fui fazer o doutorado pensando numa intervenção com crianças que tivessem esse quadro e que apresentassem impasses na aprendizagem. Até porque, quando a gente acredita no potencial de uma criança, que uma criança tem para aprender, a gente investe nisso e consegue muito além do diagnóstico que a criança apresenta. Então, eu sempre falo que o meu trabalho vai muito além do diagnóstico. E é movida por isso que eu venho fazendo esse percurso, né? E confesso para vocês que eu tenho essa sede de conhecimento. Então, quando eu fiquei sabendo do seminário, eu falei, nossa, eu preciso ver que são os casos que estão aparecendo, estão surgindo, né? E a gente precisa aprender como é que a gente vai construir algo novo para essas crianças, porque eu acho que o que a gente tem aí é insuficiente para esses casos. Então, a gente precisa, sim, se reunir, pais, sociedade civil, setores, pessoas da educação, e começar a pensar o que a gente vai oferecer para esses meninos, né? Porque a gente precisa, de tempos em tempos, rever e repensar o que a gente tem oferecido, o que precisa mudar. Isso está atendendo? Está atendendo a qual público? Tem um público que está ficando de fora disso? E eu acho que essa sede minha de conhecimento não passa nunca, porque eu já estou aqui coçando para ir para o pós-doc. E aí, pensando quais são os casos, porque eu acho que devolver isso, né, para a gente que frequenta uma universidade pública, e por isso que eu sempre fiz questão de trabalhar em escolas públicas, devolver isso para o público, que é o que mais precisa de uma qualidade, de uma intervenção que faça efeito na vida deles. Eu acho que é o nosso dever enquanto educadores. A gente não pode parar. A gente tem que estar constantemente estudando, aprendendo e tentando o tempo inteiro ajudar as pessoas que têm dificuldade de fazer interlocução entre a teoria e a prática, né? Algumas pessoas pensam que teoria e prática são coisas que estão afastadas, separadas, e elas não estão. A gente precisa se apropriar da teoria e mostrar como isso acontece na prática. E eu vejo que muitos docentes ainda têm essa dificuldade. Então, assim, é um percurso longo e que eu acho que, enquanto a gente está aí, está bem, está trabalhando, a gente vai buscar isso. Não dá para parar. Sim. Quero parabenizar vocês duas, né, por essa vida de ação, né? Porque o que muitas vezes a gente percebe é que, diante de uma encruzilhada, diante de um impasse, né? Aprendi essa palavra com você, impasse, e ela é ótima, né? Porque, diante do impasse, muitas pessoas param e dizem, sinto muito, não tenho o que fazer. Né? Então, talvez não falarão isso para você, Luciana Mendonça, porque sabem que você, né, é advogada, né, e sabem que não podem te dar um retorno desse. Mas eu conheço várias mães, né, que já ouviram isso, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Né? E é justamente a encruzilhada. Então, diante da encruzilhada, né, dizer para si e para os outros, eu não sei o que fazer, é um reconhecimento importante. Mas dizer que não há o que fazer, né, isso não pode. Né? Então, é justamente essa disposição que, às vezes, a gente espera, né, dos educadores, das educadoras, dos gestores, das gestoras, né, para que, se eles não sabem o que fazer, que eles, pelo menos, busquem, né, como a gente está falando, busquem conhecimento, capacitem, né, o seu corpo docente na busca de alternativas, né, para as pessoas que existem. Né? Então, é importante a gente saber que existem pessoas que não conseguem enxergar. Existem pessoas, e elas estão no nosso meio. Existem pessoas que não ouvem. Né? Existem pessoas que não aprendem com 8 repetições, existem pessoas que aprendem com uma. Né? Então, existe por isso que a gente fala de subjetividade diversa, porque não existe só aquele ser humano típico, padrão, né, que é a média, né, de todos os seres humanos ou de todos os brasileiros. Existem pessoas atípicas que fogem, né, disso que, né, que às vezes é considerado o típico, né, e o mais frequente. Né? O mundo, ele tem todas essas subjetividades, essas diversidades. Né? E a gente precisa se preparar para elas. Né? A gente já está caminhando para o fim. Né? E a última pergunta que eu gostaria, né, de pedir que vocês compartilhassem, né,
O que vocês diriam para outras mães, educadores, educadoras, gestores e gestoras, que também enfrentam essas encruzilhadas da inclusão? O que você diria para essas pessoas? Quem quer começar? Bom, eu repito o que eu disse. Conhecimento não ocupa espaço. Sejam advogados de seus filhos. Professores, sejam advogados de seus alunos. Todo mundo precisa e merece aprender. Falando em Itabira, Itabira tem um potencial enorme. Depois desse seminário, a gente viu o tamanho da potência que Itabira tem. Itabira é tão potente quanto essas pessoas superdotadas, invisíveis. Itabira está invisível. Então, precisamos de políticas públicas, também com muita urgência. Fizemos aqui, no dia, uma carta sobre a superdotação, vamos entregar para o prefeito, com ideias de políticas públicas. Então, assim, é o que a gente espera. A gente não pode parar, a gente tem que pensar no futuro, pensar em mudança e tentar, desculpem o que eu vou dizer, sair do próprio umbigo, partir para a ação para o outro. Porque pensar só na gente, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente tem que pensar para frente, o tempo todo. Obrigada. Então, eu diria para não desistir. Gente, existem diferentes caminhos, tem hora que a gente vai ficar perdido, mas a gente não pode ficar para sempre perdido. Vamos buscar, vamos fazer conexões, vamos conversar, vamos para as universidades, ou vamos trazer as pessoas das universidades para perto da gente, vamos na prática mesmo, dentro das salas, convidar os professores, trazerem eles para a discussão. O que a gente não pode é realmente ficar parado diante disso. Temos que acreditar. Né? Eu acho que tem um poema de Rubem Alves que fala uma coisa muito bonita, né? Que antes que qualquer árvore seja plantada e antes que qualquer lago seja construído, a gente precisa ter isso dentro da gente, né? Só vai plantar jardins por fora quem tem jardins por dentro. E só vai poder passear por eles assim também. Né? Então, eu acho que é por aí. Né? Essa empatia, esse amor pelo que a gente faz, precisa estar presente. Então, não vamos parar, não. É o amor pelo que a gente faz, é o amor pelo nosso filho, é o amor pelo outro. Vamos fazer com que o amor mova a gente e buscar, né, caminhos, buscar saídas encruzilhadas. Ok, obrigada, Luciana. Pessoal, como estamos caminhando para o fim, eu queria dar oportunidade para as pessoas que estão presentes, até as pessoas que estão nos assistindo na transmissão, caso haja algum comentário, se a equipe puder replicar. Você quer fazer um comentário? Comentário ou pergunta, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Obrigada. Parabéns, Luciana. Eu, assim, esse evento que teve aqui, eu sou uma pessoa que romantizei muito a superdotação. Eu acho essa questão do conhecimento realmente assim, básico. Eu fiquei muito surpresa. Eu sou fonoaudióloga da prefeitura, trabalho com a Luciana. E, assim, fiquei muito surpresa, porque eu sempre achava a superdotação assim, uau, fulano é superdotado, não tem problema na vida, né? Não tem. E eu fiquei surpresa e eu também pretendo estudar mais, conhecer mais. E, assim, eu vejo que as dificuldades que eles passam, né, realmente é algo que a gente tem que se implicar mais. E eu acho assim, a questão do conhecimento, eu sou muito defensora do conhecimento, eu trabalho com formação na prefeitura, né, mesmo hoje, né, Cristina? A gente teve uma formação para falar das deficiências, da caracterização das deficiências, para os monitores e professores dos CMEs. Então, assim, eu acredito muito no conhecimento. Para mim, o ponto de partida de tudo é o conhecimento, tanto para as políticas públicas, que é o conhecimento que vai mover, inclusive, as políticas públicas, como que nós vamos cobrar se a gente não conhece, né? Então, assim, o conhecimento é básico, mas eu sou muito defensora também que o conhecimento ele é uma chama, mas é uma chama que não pode apagar. Porque eu noto muito, nesses anos todos que eu tenho 26
quase 26 anos de formado, já até perdendo as contas, 27. Eu vejo muito que, nesse longo tempo meu trabalhando dentro da educação, que eu sou fonoaudióloga da educação, às vezes acontece, não só dentro da educação, mas de uma forma geral, eventos para estimular o conhecimento, mas acaba. Aí todo mundo esquece. Né? Aí, depois de um tempo, tem outro. Aí dá aquele fogo, todo mundo esquece. Então, eu acredito, quando eu falo que é uma chama que a gente acende e não pode apagar, é isso, tem que continuar, mas é contínuo, é direto. Então, aí eu penso em propostas e projetos que precisam ser desenvolvidos para que haja não só alguém falando para o outro ouvir, mas que o outro, do outro lado, tenha a oportunidade de falar da sua prática. Porque muitas vezes ouve, mas não tem... mas lá na minha sala está acontecendo isso. Mas ele não tem com quem falar e com quem dividir aquilo. Porque os professores, eu vejo que eles querem. Só que, muitas vezes, eles não têm a troca. Eles não têm a oportunidade da troca. Nós temos, lógico, muitas escolas e tabiras municipais, particulares, né, privadas, públicas. E é lógico, é um negócio muito grande. Né? Tem a sociedade também que tem que estar envolvida. É muita coisa. Mas eu acho que, se a gente pensar em projetos e propostas, e pensar em atacar para todos os lados, mas pensando em propostas, a gente consegue. Então, a gente tem políticas públicas. Algumas já estão aí no papel, né, que nos resguarda, outras a gente vai lutar por elas. A gente tem a sociedade, que a gente tem que pensar como conscientizar a sociedade, de uma forma geral. Pensar em projetos para a sociedade, mas contínuos, não assim, aconteceu uma vez aqui, acabou. Né? O FLI, tem o FLI, acabou. Não, projetos anuais para que a gente possa envolver a sociedade, para tratar destes temas e debater, não só falar, mas ter um momento de debate. Dentro das escolas, projetos contínuos de especialistas falando sobre as deficiências, sobre a superdotação, de forma que o professor possa dizer da sua experiência, e não só naquele momento, que o professor tem espaços para depois ele dizer o que eu faço, como eu faço, eu estou fazendo assim, está bom? Outros momentos. Então, a gente tem que criar, na verdade, várias situações, vários momentos diferentes, com objetivos diferentes, para que essa chama não se apague e seja contínua. Uma coisa que eu tenho sonho, e eu já falei uma vez, numa apresentação que eu fiz, eu falo, e eu acredito muito nisso, que é a escola de pais e professores, ou pais e mestres. Eu não sei como seria, se teria 1, 2 ou 3 ou 10, se seria privada, particular, ONG ou o que for. Mas o que eu acredito? Numa escola de pais e mestres, que seria um lugar onde isso que nós estamos falando seria debatido ali. Todos os pais que têm filhos com deficiência ou com superdotação, professores, pessoas da sociedade, teriam momentos ali, um lugar mesmo, em que teriam pessoas falando, mas tendo esse debate. E a gente falaria de vários temas, desde uma alfabetização até de coisas maiores, sabe? Mas coisas que sejam contínuas mesmo e que ataquem para todos os lados. Então, assim, eu tenho esse sonho assim, de escola de pais, mestres, na prefeitura, na secretária de Educação criar uma, as escolas privadas criarem, não sei. Mas eu acho que precisa... Essa discussão que a gente tem agora, ela precisa ser contínua, mas ela tem que acontecer em vários espaços. Aqui, dentro das escolas públicas, particulares, sabe? Acho que eu consegui dizer que precisa ser realmente algo mais intenso e contínuo. É o que eu acredito. Como é seu nome mesmo? Natália. Natália, a sonhadora. A utópica. A gente pode aplaudir sua fala? Pode. Natália, seu sonho é meu sonho, viu? Exatamente. Estamos sonhando juntas. Exatamente. Eu sou uma pessoa utópica, mas eu penso assim, a educação, se nós não tivermos utopia, a gente não sai do lugar. E é na utopia que a gente arrisca, que a gente faz, a gente traz, né, o flow. Imagina, trazer uma coisa grande em 2 meses. É uma utopia, mas uma utopia que deu certo. Se eu não tento... Espera aí, eu não vou sair do lugar. Aí é difícil, não tem jeito. Não tem jeito.
né? Eu gostaria de convidar que essa conversa continuasse depois, Alguém tá? quer? Se vocês se sentiram convidadas, né, pela Natália para conversar um pouco mais sobre isso, né, aproveitar que está fim de ano, né, fazer um belo plano para 2026, né? Eu me voluntario também para participar dessa utopia, né? Se as loucuras combinarem, né? Eu topo demais, né, da gente realizar isso. E quero perguntar se mais alguém quer fazer algum comentário. Pergunta lá atrás, por favor, pessoal. Boa tarde a todos. Eu me chamo Fabiana. Estou nesse espaço de mãe, de criança neurodivergente e no espaço de educadora. Compartilho com tudo que a Natália trouxe dessa expectativa de ter um espaço, um lugar onde possamos integrar conhecimento, as diversas áreas que precisam se comunicar, é a saúde, é a educação, é a assistência social. E desejo participar dessa loucura, deste projeto, porque eu sofro enquanto mãe e sofro enquanto educadora, porque sinto que, por mais que busquemos o conhecimento, e os educadores estão nessa sede, estão buscando muito, inclusive, por conta própria, financiando seus cursos de alfabetização na educação inclusiva, cursos diversos, estamos sedentos, mas a gente sente que a gente ainda está rastejando, porque é um mundo diverso, cada aluno, cada educando, ele é único, e a gente precisa aprender a lidar com as suas necessidades, com os seus limites, com as suas potencialidades, e a gente se sente o tempo todo na encruzilhada. O tempo todo. Então, fica aqui o meu pedido para o prefeito Marco Antônio, dessa cidade tão rica em recursos, que ele promova políticas públicas contínuas, consistentes, que crie o centro de tratamento, de referência para todas as diversidades que precisam ser atendidas nesse município, nas regiões vizinhas, porque eu vou deixar aqui um desabafo. Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, ele estava com 2 anos de idade. E aí, eu fui levar toda a papelada, né, que a gente é orientada a levar para os órgãos públicos. E eu tive a felicidade de ser atendida por uma servidora pública honesta, que me falou assim: mãe, se você tiver condições financeiras de iniciar as terapias do seu filho, inicie. Porque no sistema público hoje, a demora é de aproximadamente 4, 5 anos. E, de fato, eu deixei a documentação do meu filho quando ele tinha 2 anos. Ele completou 5 anos, agora em setembro, e eu nunca recebi nenhuma ligação de nenhuma instituição pública convidando meu filho para uma entrevista, para saber o que ele tem, como ele está, em que estágio ele está. Mas eu corro atrás, porque eu estou num grupo privilegiado que pode correr atrás. Quando o Movimento Flow aconteceu aqui, eu estava fora de Itabira, num seminário de neurodivergentes. E aí, o que aconteceu? Eu não pude participar, fiquei muito ressentida de não estar aqui, mas feliz com a iniciativa, tá, Luciana? Brilhante, fantástica. E fico pensando, eu posso correr atrás. Eu estou me desdobrando, eu estou ficando louca de tanto estudar. Eu estou fazendo 4 cursos online, eu durmo de madrugada, eu levanto 4h30 da manhã para organizar a minha casa, para sair para o trabalho. Eu durmo 1h30 da manhã quase todos os dias, porque eu estou estudando muito. Mas eu posso fazer isso. Eu estou dando uma mudança, assim, estou fazendo uma trajetória de 180 graus na minha vida, e estou deixando para trás 20 anos de uma trajetória profissional. Eu vou fechar a minha empresa para cuidar do meu filho. Mas eu posso. E as mães que não podem? E as mães que caminham sozinhas, que são mães solo? E as mães que precisam trabalhar o dia todo e que dependem de nós, educadores, assistentes, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos? Como que elas vão caminhar? Elas estão diante de uma encruzilhada muito cruel. Então, eu peço o apoio da prefeitura para que Itabira
Tire do papel as ideias, os projetos fantásticos e coloque em prática a construção de um centro de tratamento para todas as deficiências que se apresentem, porque a gente precisa encontrar caminhos viáveis, consistentes, para que essas crianças possam evoluir. Não só as crianças, porque, na verdade, quando você tem uma deficiência, não é porque completou 18 anos que está livre dela. A gente precisa de uma assistência completa. A gente está falando muito de infância, porque a gente está marcado, talvez, pela infância dos nossos filhos, das nossas crianças, né, dos nossos educandos. Mas a gente tem que pensar na deficiência de uma vida toda, da infância até, né, a vida aí adulta. Tá? Obrigada. Como é seu nome mesmo? Fabiana. Fabiana, viu, Fabiana? Não precisou nem te chamar as palmas, que as pessoas já aplaudiram a sua fala. Muito obrigada por sua participação. Eu queria convidar todas e todos para, depois do encerramento, a gente continuar essa conversa, né, a gente marcar outros encontros, né, para a gente continuar. Estou percebendo que as pessoas realmente estão, né, impactadas pelo flow, né, e também, né, por todas as nossas discussões. E a gente já está indo para o final, né, temos, né, os últimos minutos, então, para a gente encerrar. Gostaria de pedir, né, que a Luciana Mendonça e a Luciana Fonseca, então, faça o fechamento, né, com a mensagem final para os nossos presentes. Então, gente, estou realmente impactada com tudo isso. Eu vi que as pessoas estão muito envolvidas e precisamos, sim, né, como a Natália e a Fabiana falaram, precisamos, sim, tirar os projetos daqui, colocar no papel e tirar do papel e colocar em prática, né, porque é com a ação que a gente vai mudar. Mudar o mundo, né? Pode parecer utópico, mas a mudança começa pertinho da gente, né? Mudando o mundo, uma encruzilhada de cada vez. Uma encruzilhada de cada vez, isso aí. Não tenham medo, sejam corajosas e corajosos. É isso que eu tenho para dizer. Então, pessoal, né, com o coração cheio de gratidão, né, gostaria de agradecer a todas e todos que estão presentes, né, a todos também que nos acompanharam na transmissão, agradecer imensamente o convite, né, dos organizadores do Fritabira, agradecer a presença da Luciana Mendonça, da Luciana Fonseca, né, e dizer que, por mais que estejamos na encruzilhada, a gente tem tentado fazer o nosso caminho. Viva a inclusão!